Leveza que pesa, desconstruindo o mito da bicicleta leve no ciclismo amador, estrada e MTB. No universo cintilante do ciclismo, seja ele deslizando pelo asfalto liso ou devorando trilhas acidentadas, onde a velocidade e a técnica se entrelaçam com a tecnologia e a superação humana, um mantra ecoa com força crescente. Quanto mais leve, melhor. Sussurrado por influenciadores, amplificado pelo marketing e desejado por entusiastas de estrada e mountain bike, a busca incessante por gramas a menos tornou-se quase um dogma. É uma métrica de status e performance que transcende as pistas e trilhas profissionais, infiltrando-se no pelotão amador, nos passeios de final de semana e nas ciclovias urbanas. Mas, por trás do brilho da fibra de carbono e das promessas de agilidade celestial, esconde-se uma verdade inconveniente, uma dissonância profunda entre o ideal importado e a realidade vivida por quem pedala por paixão e não por profissão. Este vídeo propõe uma análise crítica e provocativa dessa cultura da leveza, abrangendo tanto o ciclismo de estrada quanto o MTB. Argumentamos que a obsessão por bicicletas ultraleves é, em grande parte, um conceito transplantado diretamente do pináculo do ciclismo profissional, um ambiente de extremos onde equipamentos são ferramentas descartáveis, otimizadas para durar uma temporada, talvez uma única prova, e onde cada grama pode, teoricamente, significar a diferença entre a glória e o esquecimento. Contudo, quando essa filosofia é aplicada indiscriminadamente ao ciclismo amador, cujas bicicletas são produtos de massa, não máquinas sob medida, e cujos usuários buscam durabilidade, confiabilidade e prazer tanto quanto performance pura, as consequências podem ser nefastas. A leveza, nesse contexto, começa a pesar, no bolso, na segurança e na própria vida útil do equipamento. Vamos mergulhar nas origens dessas buscas frenéticas por leveza, examinar como elas se manifestam no ciclismo profissional de estrada e MTB e, crucialmente, desvendar os compromissos inerentes quando essa lógica é transferida para as bicicletas que povoam nossas ruas e trilhas. Com base em dados técnicos, estudos comparativos e relatos da comunidade ciclística, exploraremos como a durabilidade, a qualidade, a segurança e até mesmo a racionalidade econômica são frequentemente sacrificadas no altar da leveza. Questionaremos o papel do mercado e da cultura de influenciadores na criação de desejos e como nós, consumidores e ciclistas, retroalimentamos esse ciclo, muitas vezes perseguindo um ideal que não é apenas inadequado para a nossa realidade, mas potencialmente prejudicial. É hora de pesar os fatos e questionar: essa leveza realmente vale o preço, seja no asfalto ou na terra? O Olimpo da leveza, onde gramas valem ouro e duram pouco no asfalto e na trilha. Para entender a sedução da bicicleta leve, precisamos primeiro escalar até o Olimpo do ciclismo profissional, tanto nas grandes voltas de estrada quanto nos circuitos mundiais de MTB, como Cross Country Olímpico e XCO. Lá, em meio a atletas de elite e equipes com orçamentos milionários, a busca pela redução de peso não é mero capricho estético, mas uma ciência obsessiva. Cada grama eliminada, seja para escalar montanhas no Tour de France ou para acelerar nas subidas técnicas de uma prova de XCO, pode representar segundos preciosos, a diferença entre um lugar no pódio ou no pelotão. Para esses profissionais, a busca por esses segundos se traduz diretamente em vitórias, patrocínios e carreiras milionárias, justificando o investimento extremo e o descarte frequente de equipamentos. É nesse caldeirão de alta performance que nascem as máquinas mais leves do planeta, verdadeiros protótipos que beiram o limite da física e da engenharia de materiais. Exemplos como a bicicleta de estrada customizada de Gutenmar, que flertou com a marca de sub 3 kg da Red Bull em 2017, ou as mountain bikes de XCO, que hoje ficam perigosamente próximas do limite mínimo de peso, ilustram essa busca extrema. Essas bicicletas, no entanto, operam em uma realidade paralela. São frequentemente construídas com materiais exóticos, componentes modificados artesanalmente e designs que priorizam a leveza acima de quase tudo, embora no MTB a robustez para suportar impactos seja um fator crítico adicional.
São ferramentas de trabalho altamente especializadas, feitas sob medida para cada atleta em específico e mantidos por uma legião de mecânicos que as inspecionam milimetricamente após cada uso. Sua vida útil? Bom, uma temporada, talvez menos. Elas não são feitas para durar décadas, mas para vencer corridas. A própria União Ciclística Internacional, UCI, reconhece os perigos dessa corrida armamentista, impondo peso mínimo de 6,8 kg para bicicletas em competições oficiais de estrada. Embora não haja um limite tão universalmente aplicado ou baixo no MTB profissional, onde a durabilidade fala mais alto, o princípio de empurrar os limites existe. A regra da UCI para a estrada, em parte, visa garantir um mínimo de segurança e robustez estrutural, além de tentar nivelar o campo de jogo. Mesmo assim, a cultura dos aficionados por reduzir cada grama possível persiste em ambas as modalidades, alimentando a ideia de que leveza é sinônimo absoluto de performance. É crucial notar também a tensão que existe, especialmente no ciclismo de estrada, entre a leveza e a aerodinâmica. Muitas bicicletas profissionais atuais sacrificam um pouco de peso para ganhar em eficiência aerodinâmica, um fator igualmente crucial para a velocidade em superfícies planas e em descidas. É fundamental compreender esse contexto. A bicicleta leve profissional, seja no road ou no MTB, é um produto de nicho, extremo, muitas vezes descartável e intrinsecamente ligado a um ecossistema de suporte técnico e financeiro que não existe no mundo amador. Ela é otimizada para um único propósito: performance máxima em competição, e seus compromissos são aceitáveis dentro dessa lógica. A queda do Olimpo, quando a leveza encontra o asfalto, a trilha e a realidade. O problema começa quando essa filosofia da leveza desce do Olimpo e aterriza, sem filtros, no mercado de massa, tanto para ciclistas de estrada quanto para mountain bikes. O ciclista amador, bombardeado por imagens de bicicletas diáfanas e promessas de desempenho profissional, passa a desejar o mesmo nível de leveza, muitas vezes sem compreender as trocas envolvidas. E a indústria, claro, responde a essa demanda, oferecendo bicicletas cada vez mais leves em todas as faixas de preços e para ambas as modalidades. Mas a que custo? Aqui, os dados técnicos e os relatos de usuários começam a pintar um quadro preocupante, que afeta tanto as speeds quanto as MTBs. Aquele carbono ultraleve, tão celebrado nos catálogos, pode se revelar surpreendentemente frágil no uso cotidiano, como aponta o estudo comparativo de Marx de 2013 e discussões em fóruns como pedal.com.br, onde a fibra de carbono, especialmente em quadros de produção em massa, onde o controle de qualidade e a complexidade do layout podem variar, possui uma característica inerente: a ruptura frágil. Diferente do aço ou do alumínio, que tendem a amassar ou entortar sob estresse excessivo, dando um aviso prévio, o carbono pode simplesmente estourar subitamente. Um impacto forte, como bater o quadro em uma guia de estrada, uma queda boba, um tombo lateral, por exemplo, uma batida de pedra mais forte na trilha, ou mesmo um aperto excessivo de parafuso no canote ou na mesa, situações comuns no ciclismo amador de ambas as modalidades podem iniciar uma falha catastrófica. O reparo, quando possível, é complexo e extremamente caro. No MTB, essa fragilidade pode ser ainda mais crítica. Terreno irregular, saltos, raízes e pedras submetem a bicicleta a impactos constantes e forças multidirecionais que um quadro ultraleve, otimizado apenas para peso e rigidez em certas direções, pode não suportar a longo prazo. A durabilidade geral entra em xeque, enquanto um quadro de aço bem cuidado pode durar gerações e um de alumínio oferece robustez e custo acessível, sendo ainda muito popular e eficaz no MTB, o carbono leve exige cuidados específicos. Sua resistência à abrasão é baixa e a resistência à fadiga, embora teoricamente alta, pode ser comprometida por microdanos de impactos mais frequentes no MTB. Para lidar com esses desafios, quadros de MTB de alta performance muitas vezes utilizam layouts de carbono mais complexos, com camadas adicionais de materiais em pontos de maior estresse e reforços estratégicos.
o que pode adicionar um pouco de peso, mas garante a integridade estrutural necessária para o uso agressivo off-road. Para o ciclista amador de MTB, a suspensão robusta e os pneus adequados para terrenos muitas vezes têm um impacto muito maior na performance e segurança do que algumas gramas a menos no quadro. O estudo de Marx reforça que, embora o carbono ofereça maior relação rigidez-peso, materiais como o aço e o titânio apresentam vantagens significativas em durabilidade e resistência à fadiga, enquanto o alumínio oferece um excelente equilíbrio para o uso não competitivo. A conclusão se aplica em ambas as modalidades. Para o ciclista amador, que busca uma bicicleta para durar anos, enfrentar condições variadas e sobreviver aos percalços do uso real, a obsessão pela leveza do carbono pode significar abrir mão da confiabilidade e segurança. Além disso, para o ciclista amador, a geometria do quadro, a eficiência da suspensão no MTB e a qualidade dos pneus frequentemente têm um impacto muito mais significativo na performance e no conforto do que algumas gramas a menos no quadro. Um ponto adicional crucial a ser considerado é o peso do próprio ciclista. Para um atleta profissional de entre 60 a 70 quilos, a redução de 200 a 300 gramas na bicicleta representa uma porcentagem mais significativa do peso total, bicicleta mais ciclista. No entanto, para um ciclista amador de 80 a 90 quilos ou mais, essa mesma redução de 200 a 300 gramas torna-se marginal em relação ao peso combinado. O impacto na performance, nesse caso, é quase imperceptível. A melhoria da forma física, a otimização da posição na bicicleta e a escolha de pneus adequados ao terreno trarão ganhos muito mais tangíveis do que investimentos desproporcionais em componentes ultraleves. O canto da sereia, marketing, influência e a irracionalidade do desejo para todos os terrenos. Como, então, essa cultura de leveza se tornou tão dominante a ponto de ciclistas amadores de estrada e MTB gastarem fortunas em bicicletas que podem ser menos duráveis e seguras para suas necessidades? A resposta reside na poderosa combinação de marketing estratégico e na crescente influência digital, que atinge ambos os públicos. A indústria de bicicletas promove aquilo que vende, e o que vende é o sonho da performance, a associação com o glamour e a velocidade do ciclismo profissional, seja ele no asfalto ou na terra. As campanhas publicitárias destacam o peso ínfimo, os designs agressivos, as vitórias conquistadas por atletas usando aqueles modelos. Raramente se discute abertamente os compromissos em durabilidade, a necessidade de manutenção especializada ou a real aplicabilidade daquela leveza extrema para quem pedala por prazer, para ir ao trabalho ou para explorar trilhas no final de semana. Nesse cenário, entram em cena os influenciadores digitais de ambas as modalidades. Ciclistas com milhares de seguidores exibem suas máquinas reluzentes e ultraleves, compartilham suas experiências, muitas vezes patrocinadas, e reforçam a narrativa de que leveza é essencial para um pedal sério ou de qualidade. Cria-se uma pressão social, uma sensação de que, para pertencer à tribo, é preciso ter o equipamento mais leve e tecnologicamente avançado, mesmo que isso signifique ignorar as próprias necessidades e orçamento. O resultado é um ciclo vicioso e, por vezes, irracional, que afeta tanto o mercado de estrada quanto o de MTB. O consumidor, influenciado pela publicidade e pela validação social, passa a desejar a bicicleta mais leve que puder comprar. A demanda impulsiona a indústria a produzir modelos ainda mais leves, muitas vezes cortando custos em materiais ou processos, o que pode comprometer ainda mais a durabilidade e a segurança. E o ciclista, ao adquirir essas bicicletas, sente-se parte de uma elite, validando sua escolha e incentivando outros. Perde-se a noção do custo-benefício real. Vale a pena pagar significativamente mais por algumas centenas de gramas a menos, especialmente quando o peso total, ciclista mais bicicleta mais equipamento, torna essa diferença quase irrelevante na maioria das situações, e quando essa economia de peso pode vir acompanhada de uma redução drástica na vida útil e um aumento no risco. Para o ciclista amador, investir em treinamento, melhora da técnica da pedalada e manutenção adequada da bicicleta trará ganhos de performance muito mais substanciais do que a obsessão por diminuir algumas gramas no equipamento.
Além disso, a manutenção e o custo de reposição de peças ultraleves são significativamente mais elevados. Um câmbio de carbono de alta gama, se danificado em uma queda, mais comum no MTB, mas também presente no ciclismo de estrada, custa muito mais para ser substituído do que um equivalente em alumínio. O mesmo se aplica a rodas e guidões. Para o ciclista amador, que geralmente não tem patrocínio, esses custos podem se tornar proibitivos, limitando a frequência dos pedais ou forçando sacrifícios financeiros desnecessários. A economia na compra de uma bicicleta menos leve, porém mais robusta e de fácil manutenção, pode liberar recursos para viagens, eventos ou até mesmo para a compra de equipamentos de segurança de melhor qualidade. Repensando o peso, por um ciclismo amador de estrada e MTB mais consciente e duradouro. A obsessão pela bicicleta leve no ciclismo amador, seja de estrada ou mountain bike, é um fenômeno complexo, enraizado na admiração pelo esporte profissional, mas distorcido pelas lentes do marketing e da cultura de consumo. Ao importar acriticamente um ideal de performance extrema para a realidade do pedal cotidiano, corremos o risco de fazer escolhas que não são apenas economicamente irracionais, mas comprometem a durabilidade, a segurança e, em última análise, o próprio prazer de pedalar. Não se trata de demonizar a fibra de carbono ou a busca por tecnologia. O carbono, quando bem empregado em produtos de qualidade, oferece vantagens inegáveis em rigidez e conforto, tanto na estrada quanto no MTB. A questão central é o propósito e o contexto. Uma bicicleta profissional é uma ferramenta descartável de alta performance. Uma bicicleta amadora deveria ser uma companheira confiável e duradoura, capaz de enfrentar os desafios do seu terreno específico. Existem sim produtos de carbono com uma leveza inteligente, que equilibram peso, resistência e conforto, ideais para o ciclista amador que busca performance sem abrir mão da confiabilidade. No entanto, eles geralmente vêm com um preço mais elevado, refletindo a engenharia e o controle de qualidade superiores, utilizando layouts de carbono projetados para maior resiliência a impactos e fadiga, em vez de apenas mínimo peso. Talvez seja a hora de recalibrar nossas prioridades como ciclistas de estrada e de montanha. Em vez de perguntar quantas gramas tem, talvez devêssemos perguntar quantos anos vai durar, quão segura é para o meu tipo de pedal e os imprevistos do terreno, qual é o real benefício para mim. Valorizar a engenharia robusta, a durabilidade comprovada, seja aço, alumínio, titânio ou mesmo carbono menos extremo e mais bem construído, e a adequação do uso real pode ser mais inteligente e, a longo prazo, mais gratificante do que perseguir o último grito da leveza ditado pelo mercado. Ao invés de focar apenas no peso, considere o custo-benefício de componentes mais robustos, como rodas com mais raios para o MTB, que oferecem maior resistência a impactos e desalinhamentos, ou grupos de marchas que oferecem maior durabilidade e menor necessidade de manutenção, mesmo que ligeiramente mais pesado. O ciclismo amador, em todas as suas formas, merece uma cultura própria, que celebre a paixão pelo pedal, a saúde, a aventura e a camaradagem, sem a necessidade de imitar cegamente os extremos do profissionalismo. Uma cultura onde a bicicleta seja vista como um investimento em bem-estar e longevidade, e não apenas um item de moda tecnológica descartável. Repensar nosso relacionamento com o peso pode ser o primeiro passo para um ciclismo mais consciente, seguro e, ironicamente, mais leve, livre do fardo da expectativa irreal e da pressão consumista, seja qual for o terreno que escolhemos pedalar.